O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, talvez um dos paradoxos da nossa vida é que o bem, aquilo que a gente faz de bom para outra pessoa, às vezes desperta reações que não são tão boas. E quem faz o bem sempre terá consequências. Quem faz coisas boas sempre enfrentará consequências na sua própria vida. Todos nós experimentamos fazer o bem. E às vezes isto acarreta ciúme e inveja de outras pessoas. Mas isto não pode ser um impedimento para fazer coisas boas. Nosso Senhor, no Evangelho, fala do bom pastor. Na Terra Santa, esta imagem do pastoreio é uma imagem muito conhecida. E quando Nosso Senhor utiliza desta imagem, Ele realmente utiliza para uma imagem muito conhecida e que as pessoas podiam entender realmente o que Ele queria dizer, quando ele se portava como esse bom pastor. Várias vezes Nosso Senhor vai falar isto no Evangelho, recorrendo a esta imagem de pastoreio. Mas é importante também sabermos que quando a gente faz coisas boas, como Nosso Senhor fez, isso vai despertar ciúmes e inveja e talvez até um ódio que seja destrutivo, porque realmente vai voltar-se contra a pessoa. Esta dinâmica, talvez nós hoje colocamos o nome de perseguição. Falamos tantas vezes sobre isto, de perseguição. Somos perseguidos, né? E talvez experimentamos realmente esta perseguição em nós. Ou seja, quando nós fazemos coisa boa, então somos perseguidos por aqueles que não querem que façamos coisas boas. Isso pode acontecer conosco, com a nossa comunidade, com a nossa família. E é importante que nosso Senhor nos fala de vencer isto, pois Ele é esse bom pastor. E não devemos nos sentir incomodados com isto, mas pelo contrário, devemos colocar em prática aquilo que nosso Senhor nos fala, que é esse bom pastoreio, ou seja, esse fazer o bem para o outro. Assim, nós escolhemos fazer o bem, fazer coisas boas, independente se tenhamos que enfrentar perseguições por causa desse fazer o bem. Santo Antônio, ele fez muitas coisas boas, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria hoje contar uma pequena história muito conhecida de Santo Antônio. Certamente vocês, devotos de Santo Antônio, já ouviram muitas vezes falar deste milagre que Santo Antônio fez. Nessa semana, no meu programa semanal, aí no nosso canal Santo Antônio, eu falei também sobre este milagre. É um milagre
que Santo Antônio fez no comecinho da sua vida ali como franciscano. Ele estava começando as suas pregações, um pouco depois de se tornar frade franciscano. E ele chegou na cidade de Rímini, e ali havia muitos hereges, muitas pessoas que estavam discutindo com a igreja, e ele queria pregar na praça, né? Mas as pessoas não foram ouvir. As pessoas não queriam saber daquelas coisas boas que Santo Antônio tinha para falar. Por isso, ele vai até o rio e começa a pregar para os peixes. E os peixes de todas as qualidades, os peixes vão saindo do rio, colocando a cabecinha para fora, para escutar Santo Antônio e a sua pregação. Então, esse foi um dos primeiros milagres que Santo Antônio realizou. Algumas pessoas até não acreditam muito neste milagre, mas, em todo caso, eu contei este milagre apenas para poder dizer, porque como que aquilo que a gente faz de bom tem consequências. Então, quando Santo Antônio chega nessa cidade de Rímini, as pessoas não querem ouvir estas coisas boas e por isto se afastam dele. É isso que estou chamando de perseguição. É isso que estou imaginando aqui, justamente o que o Evangelho nos fala desse bom pastoreio que nosso Senhor faz. Ele é esse bom pastor. Então, Santo Antônio, encarnando o bom pastor, queria colocar o caminho certo para as pessoas. Mas aquelas pessoas não quiseram ouvir. E, ao contrário, quem foi ouvir foram os outros animais, ou seja, os peixinhos, que escutaram, então, esta pregação de Santo Antônio. Mas depois, conta-se também que este milagre, as pessoas começaram a voltar e escutar Santo Antônio, ou seja, se converteram, mudaram as suas vidas. Mas aqui, eu queria contar este milagre apenas para dizer isto. Aquela bondade de Santo Antônio, como que aquilo fez com que a outra pessoa pudesse pensar sobre si mesmo, sobre aquilo que ele deveria realizar. Então, quando o Evangelho fala desta perseguição, né, e traz esta imagem do rebanho, esta imagem que nosso Senhor faz com tanto realismo, é justamente isto, para nos lembrar que nosso Senhor é esse pastor. E nós somos as ovelhas, que devemos escutar a voz desse pastor e estar nesse rebanho do pastor. Esta imagem realmente de pastoreio de nosso Senhor, esta imagem é muito antiga, já nas representações em toda a Terra Santa, existe representações sobre isto, e também em Roma, nas catacumbas em Roma, tanto a de Priscila ou a outra catacumba que tem ali também, a do Vaticano, também você vai encontrar ali muitas vezes esta imagem de Nosso Senhor, né, de Jesus, carregando uma ovelha no ombro, que é o jeito mesmo que os pastores da Terra Santa fazem, ou seja, colocar a ovelha aqui no ombro, né, e segurar aqui as duas pernas, as quatro patinhas delas, segurando aqui na frente, de tal forma que ele carrega a ovelha. Então, esta imagem muito conhecida, até o Papa Francisco também utiliza ali na sua cruz. Esta imagem, realmente é esta imagem que Nosso Senhor quer transmitir. Porque na Terra Santa, o pastor, ele é o responsável pelo seu rebanho. E quando uma ovelha se desgarra, ele tem que sair procurando desde de manhã, se não encontra, vai a tarde toda até encontrar, né? E pega essa ovelha, coloca no ombro e traz de volta para o rebanho. Ele é o responsável pelo rebanho. Então, o jeito de lidar ali é de cuidado, né? Ele é o total responsável. Se alguma coisa acontece com a ovelha,
ele fica triste, ele fica machucado, porque ele deveria proteger a ovelha, né, do lobo, dos outros animais ferozes que atacam, portanto, as ovelhas. E ele faz de tudo para proteger esta ovelha. E esta imagem que nosso Senhor coloca, esta imagem justamente daquele protetor, né? Então, o pastor, ele não é o mercenário, ele não é pago simplesmente para realizar esse serviço, mas ele pertence, né, aquelas ovelhas o conhecem, pois quando ele fala, as ovelhas conhecem a sua voz, seguem o pastor. Esta imagem é justamente esta imagem de quem vai na frente, né, para as ovelhas ir seguindo atrás, que é a nossa imagem que nós temos de discipulado, né? Nosso Senhor à nossa frente, nós vamos seguindo atrás do Senhor, seguindo os caminhos do Senhor. Esta imagem tão difundida pelo próprio Santo Antônio, que fala justamente desse discipulado, e discipulado que ele tem também ao nosso Pai São Francisco, ou seja, ele está nos passos de São Francisco, então ele vai seguindo aquilo que é orientação de São Francisco, então ele se coloca ali dentro como aquele discípulo de São Francisco. Assim é também conosco, ou seja, quando nós nos portamos realmente como ovelhas. Então, é preciso ter esta familiaridade com nosso Senhor, uma familiaridade de ovelhas, ou seja, de conhecer a voz do pastor e seguir esse pastor, ou seja, seguir, então, nosso Senhor. E assim deve ser a nossa relação com nosso Senhor. À medida em que nós crescemos, né, nesta familiaridade com Ele, nós seremos capazes de reconhecer a sua voz, mesmo quando esta voz tem outras vozes que às vezes estão tentando encobrir esta voz de nosso Senhor. Esses dias, também esta semana, lá na nossa escola Santo Antônio, foi uma semana muito intensa de homenagem às mamães e tudo isto, e às vezes, como são muitos alunos, então também tinha muitas mães, e era interessante porque o filho às vezes falava mãe, a mãe já sabia que era o filho, e o contrário também, né? Às vezes nem precisava nem falar o nome, né? A mãe falava meu filho, ele já sabia quem era. Então conhece, né? Conhece pela voz, pelo jeito, e aquilo é tanta familiaridade que mesmo com tantas mães falando a mesma palavra, filho, ou filho falando a mesma palavra, mãe, já sabia quem era o filho de quem e a mãe de quem. Então, realmente existe essa familiaridade entre mãe e filho. Né? Assim deve ser a nossa familiaridade com nosso Senhor, ou seja, de que nós podemos reconhecer o Senhor mesmo no meio de tantas outras vozes. Então, esta imagem deste rebanho, né, deve ser para nós tudo aquilo que nós devemos viver, né? Isto tem consequência, sem dúvida nenhuma, porque também o pastor é total, aquele que cuida, total responsável ali pelas ovelhas. Agora, se nós pensamos então, se nós somos estas ovelhas, nos portamos como estas ovelhas, também tem consequências para nós, porque a ovelha tem que obedecer o pastor, né? O pastor pega as ovelhas ali no deserto de Negueb ou qualquer outro deserto ali na Terra Santa, vai levar para onde tem água, para o oásis, para dar água para a ovelha. A ovelha tem que obedecer, pois o pastor sabe aonde está. E a ovelha vai até chegar naquele lugar, né, naquele lugar de pastagem, da melhor pastagem. Então, assim também deve ser conosco, ou seja, devemos acreditar no pastor. No caso da nossa igreja, é o nosso grande pastor, o Papa, né? Então devemos acreditar no Papa. Porque às vezes eu escuto certas pessoas falando, não acredito no Papa, não acredito no que ele fala. Então não está no rebanho certo. Porque a ovelha não pode fazer a sua própria vontade, mesmo que isto às vezes machuque. Mas a ovelha não pode fazer a própria vontade, ela tem que seguir o pastor.
ela tem que acreditar no pastor. Esta é a diferença que às vezes nós não queremos enxergar, porque queremos fazer a nossa própria vontade. Queremos ser ovelha, mas ao mesmo tempo pastor. Mas não é assim. Nosso Senhor nos ensina. Nós somos ovelhas que vamos seguir esse pastor. O pastor vai nos levar para o melhor lugar. E assim também é com o nosso arcebispo, que é o nosso pastor aqui da nossa arquidiocese de Brasília. Devemos acreditar no nosso pastor, devemos seguir a sua orientação. É ele que vai nos levar para o melhor lugar. Então, é preciso ter também a nossa confiança, né? A nossa familiaridade com o pastor. É necessário ter esta obediência, esta confiança no pastor para poder se colocar nesse rebanho. Então, meus queridos, hoje eu queria falar isto para a gente poder meditar um pouco sobre isto, sobre este nosso encontro com nosso Senhor nesta noite e podermos pensar se você é capaz de apreciar o bem na vida das outras pessoas, ou se você está se sentindo incomodado porque outra pessoa está fazendo coisa boa. Às vezes isso nos incomoda. E por que nos incomoda? Porque às vezes a gente não consegue fazer o que a outra pessoa faz. A gente não consegue ser tão bom como a outra pessoa é boa. E às vezes a gente faz muito isso com a mamãe, né? Às vezes a mamãe é tão boa para um irmão e a gente fica enciumado daquela bondade da mãe para com o filho, para com outro irmão nosso. Então, nesse sentido, é que nós devemos pensar se nós não estamos realmente enciumados pelo bem que a outra pessoa faz, porque nós não conseguimos fazer. E é bom a gente pensar sobre isso, nos converter em relação a isto. E também, em vez de preferir seguir as nossas próprias ideias, vamos confiar na indicação do pastor que nos é colocado à frente da nossa igreja. Paz e bem. Paz e bem. Agora vamos juntos. Creio